vamos agora iniciar, né, um bloco que eu vou chamar de 7 máximas universais da condição penitenciária, que Foucault chama a atenção para essas 7 máximas no capítulo Ilegalidade e Delinquência, que eu gostei de pontuar assim, porque é um resumo de tudo que Foucault fala nesses 2 capítulos. Então ele pontua essas 7 características e é importante para a gente fixar. Então a primeira é a seguinte: a detenção penal deve então ter por função essencial a transformação do comportamento do indivíduo. Acho que eu estou falando isso pela 7ª vez só hoje, porque realmente é algo bem importante. Ponto 2. Os detentos devem ser isolados ou pelo menos repartidos de acordo com a gravidade penal de seu ato, mas principalmente segundo a sua idade, suas disposições, as técnicas de correção que se pretende utilizar para com eles, as fases de sua transformação. Aqui tem aquela ideia de que os indivíduos eles devem estar separados de acordo com suas características, de acordo com o gênero. Se é do sexo feminino, não vai poder ficar preso junto com o sexo feminino, né? Se cometer um crime muito grave, não vai poder ficar junto com outro que cometeu um pequeno crime, um crime considerado de menor gravidade. Então, na sociedade disciplinar, nas instituições disciplinares, os sujeitos são sempre separados em categorias. No hospital, os doentes graves não podem ficar junto com pessoas que têm doenças menos graves, doenças contagiosas, não podem ficar junto com doenças não contagiosas. Então é bem aquela ideia de você esquadrinhar mesmo o espaço e separar os indivíduos de acordo com certas características. Na escola isso também é muito comum, de você separar as turmas de acordo com a habilidade dos alunos, de acordo com a idade, etc. Então na prisão é a mesma coisa. E aqui ele está chamando a atenção que importa menos até a gravidade do ato e mais as características individuais de cada preso, digamos assim. Como eu falei, gênero, idade. Você tinha uma preocupação, no século XIX em separar os indivíduos, por exemplo, considerados pervertidos, dos indivíduos considerados doentes mentais, dos indivíduos... Depende do caráter. Assim, tinha muita essa ideia do caráter. Qual é o caráter desse indivíduo? A gente não pode misturar o cara mau caráter com o cara que roubou por necessidade para alimentar a família, por exemplo. Então tinha toda essa preocupação de delimitar quem é esse preso, como é a personalidade dele, e assim eles eram separados. Isso importava mais do que o crime em si mesmo. Claro que o crime conta, mas as características pessoais contavam mais do que o próprio crime. Então a terceira: as penas cujo desenrolar deve poder ser modificado segundo a individualidade dos detentos, os resultados obtidos, os progressos ou as recaídas. Então aqui ele está falando das penas que os sujeitos recebem. A pena ela não deve ser fixa. Isso não é o que o Foucault está defendendo com o pensamento dele. Ele está falando das regras da prisão que os juristas defendiam, que muitos defendiam naquela época. Que a pena é algo que você deve levar em consideração o comportamento do indivíduo. Ela deve poder mudar. Como eu falo, o sujeito recebe uma sentença e, por exemplo, é condenado a 10 anos de prisão. Mas se dentro dessa prisão o sujeito se mostra um bom trabalhador, se ele demonstra um bom comportamento, essa pena ela pode passar de 10, vamos supor, para 7 anos. Então a pena, para ela ter um efeito sobre o comportamento e a reeducação desse indivíduo, ela precisa ser maleável, ela precisa ser flexível. Porque senão por que o indivíduo vai se comportar se a pena dele vai ser 10 anos, de qualquer jeito? Então essa modulação da pena, essa chance da pena ser reduzida, ela é algo que tem uma função muito importante nessa mudança de comportamento e nessa reeducação desse preso. Então isso é algo, essa modulação da pena é algo que Foucault chama bastante atenção também. É por isso que eu coloquei aí logo embaixo: a prisão é um instrumento de modulação dessa pena. E vou continuar. Sobre a duração da pena. Se a pena deve ser individualizada, não é a partir do indivíduo infrator, sujeito jurídico de seu ato, autor responsável do delito, mas a partir do indivíduo punido, objeto de uma matéria controlada de transformação. O indivíduo em detenção inserido no aparelho carcerário, modificado por este ou a ele reagindo. O que está dizendo nessa citação grande,
Importa menos o crime, o ato em si que o indivíduo cometeu para estar preso, e mais o processo de transformação pelo qual ele vai passar dentro da prisão. Justamente porque a prisão ela precisa reeducar, precisa corrigir, em tese, né, esse indivíduo. Então, não importa tanto o crime em si, importa é que esse indivíduo demonstre ao longo desse tempo que ele permanece preso que ele se arrependeu, ou que ele não quer mais fazer isso, ou que ele é um outro sujeito, né? Esse processo que importa mais, né? Por isso que a pena ela pode também mudar, se ele demonstra que se arrependeu, ou que agora tomou gosto pelo trabalho, né? Então é basicamente isso que está dizendo nessa citação, né? Não é o indivíduo infrator, aquele que cometeu o crime, mas esse indivíduo punido que é alvo da transformação, né? Do processo de transformação que em tese ele passa pela prisão. O quarto ponto, ele traz a questão do trabalho, né, que ela é bem importante também para esse processo de transformação do indivíduo. Vai dizer que o trabalho deve ser uma das peças essenciais da transformação e da socialização progressiva dos detentos. Então, essa ideia de que o trabalho pode transformar, pode ressocializar, ela está presente desde o início da prisão, lá no século XIX. E o trabalho, ele desde o início, ele foi tido como um instrumento mesmo de transformação. Né? Vamos fazer os presos trabalharem, e vai ser um trabalho que não vai ser opcional, né? Um trabalho obrigatório, um trabalho forçado. Inclusive na França, lá no século XIX, se discutia se esse trabalho teria que ser remunerado ou não. E aí tinham pessoas, juristas que eram contra, né? E outros que eram a favor. Né? E o Foucault vai dizer que a questão da remuneração tinha um papel importante nessa reeducação. Porque se o indivíduo ele sente que ele pode ser remunerado pelo próprio trabalho, de acordo com alguns na época, ele vai tomar gosto pelo trabalho, né? Ele vai sentir que é melhor ele ganhar o dinheiro do próprio suor do que roubar do outro. Então, o pagamento tinha um efeito, tinha um sentido de moral, de moralizar a existência desse detento. Não era só o dinheiro pelo dinheiro, né? Mas o efeito que isso tinha no comportamento das pessoas, isso era o que importava mais. Então, ele vai dizer assim, o trabalho é intrinsecamente útil pelos efeitos que toma na mecânica humana. É um princípio de ordem e de regularidade. Sujeita os corpos a movimentos regulares. Exclui a agitação e a distração. Impõe uma hierarquia e uma vigilância, penetrando ainda mais profundamente no comportamento dos condenados. Então, o trabalho é um dos principais meios para esse indivíduo internalizar essa vigilância, para esse indivíduo acostumar o seu corpo a movimentos regulares. Então, é um instrumento fundamental essa questão do trabalho forçado dentro das prisões. O ponto 5 é educação. Né? A educação do detento é por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento. Né? Essa ideia de que o detento, a prisão é um processo de reeducação desse detento. Né? Ele não deve ficar lá à toa, ele não deve ficar lá, enfim, sem fazer nada, ele deve trabalhar, ele deve ser educado ou reeducado, se nunca foi educado anteriormente. Então isso era algo muito forte, assim. Tanto a educação no sentido de você aprender ofícios ali dentro, quanto no sentido moral também, aprender bons costumes, aprender a ser um bom cidadão, né, esse tipo de coisa. E o ponto 6, o regime da prisão deve ser, pelo menos em parte, controlado e assumido por um pessoal especializado, que possua as capacidades morais e técnicas de zelar pela boa formação dos indivíduos, né? Então, quem seria esse pessoal especializado? Uma série de profissionais, professores, psicólogos, médicos de diferentes especialidades, próprio diretor da prisão, gestores da prisão. Então, é uma série de pessoas que vão trabalhar aí para essa boa, do que se chamava de boa formação dos indivíduos. Vou continuar fazendo mais algumas considerações sobre o ponto 6, aí, que ele é bem importante. Aí eu coloquei assim, a importância dos profissionais especializados, né, porque eles têm função central, né, inclusive psicólogos no sistema prisional. Se o princípio da pena é uma decisão de justiça, está na mão do juiz,
Sua gestão, sua qualidade e seus rigores devem pertencer a um mecanismo autônomo que controla os efeitos da punição no próprio interior do aparelho que os produz. Então, assim, cabe ao juiz proferir a pena, né? Ele tem o poder, a gestão sobre a pena, mas sobre o desenrolar dessa pena, o Foucault está dizendo que está no poder não tanto do juiz, mas desses outros profissionais especializados, né? Que vão observar esse detento no dia a dia, vão registrar características sobre esses detentos, né? Isso vai inferir na duração da pena, como eu falei. Então, o Foucault vai dizer que a prisão ela tem uma certa autonomia com relação ao judiciário, digamos assim, porque o judiciário não tem controle e poder de tudo que acontece dentro da prisão. Então, tem uma certa autonomia aí da prisão, embora ela tenha que responder ao judiciário. Trata-se com o efeito de agir sobre as coisas que não sejam as infrações. Então, se a justiça e o juiz ele age sobre o que é infração, a prisão ela vai além. Como eu falei, ela vai agir sobre a moral desse preso, sobre o desejo desse preso, sobre o comportamento desse preso, coisa que o juiz em si mesmo não tem gerência. Então, ele fala de uma autonomia indispensável, por conseguinte, do pessoal que gere a detenção. Então, os profissionais especializados que estão lá dentro da prisão, eles têm um poder sobre suas mãos, né, de gerir o que está acontecendo ali. Os nossos laudos sobre os presos têm muito poder ali, né? Embora seja o juiz que decida a partir dos nossos laudos, a gente também exerce poder através desses laudos e tem uma certa autonomia aí. E o suplemento disciplinar, em relação ao jurídico, é o que se chama de julgamento penitenciário, ou penitenciário, né? Quando Foucault fala de penitenciário, ele está falando desse suplemento disciplinar, que vai além do poder do juiz, da sentença do juiz, né? Esse processo de reeducação, por exemplo, do preso é muito maior do que a sentença em si que o preso recebe, né? E continuando nesse ponto 6, sobre os profissionais especializados, a prisão não tem só que conhecer a decisão dos juízes e aplicá-la em função dos regulamentos estabelecidos. A prisão tem que coletar permanentemente do detento um saber que permitirá transformar a medida penal em uma operação penitenciária, que fará da pena tornada necessária pela infração uma modificação do detento, né, útil para a sociedade. Mais uma vez, a ideia de modificação do detento. Isso é muito mais importante do que a pena em si. Porque se o objetivo fosse só isolar da sociedade, né, bastava você botar esse indivíduo bem longe, em uma cidade, uma outra cidade, isolar, acabou, ou então como era antes, né? Você elimina esse indivíduo e pronto. Só que na sociedade disciplinar você não está interessado em eliminar, em tirar a vida desse indivíduo ou em jogá-lo para uma cidade bem distante. Você tem a intenção de reeducar esse indivíduo, né? Isso é muito importante e, mais uma vez, está muito além da função do juiz, que vai simplesmente dizer qual é a pena, né? Não que isso seja pouco, mas percebam que a função de reeducação ela é muito mais ampla que a pena em si, né? Isso é bastante importante. Essa questão também da observação do preso, de você recolher dele um saber, também é algo muito importante, muito característico de todas as instituições disciplinares, né? Porque a partir da observação, o próprio especialista, o profissional especializado, ele vai colher um saber, uma expertise desse preso, vai registrar, vai anotar, né, vai tirar conclusões e vai dizer que aquilo foi uma produção sua, né, muitas vezes. A ciência ela se apropriou durante muito tempo e continua se apropriando do saber desses outros ditos objetos de estudo, objetos de pesquisa. Tem um saber ali que o profissional especializado muitas vezes se apropria, né, e sem dar o crédito muitas vezes. E o ponto 7, né, por fim, o encarceramento deve ser acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação definitiva do antigo detento, né? Então, essa ideia mesmo de devolver o sujeito readaptado para a sociedade, né, que é algo sobre o qual se critica muito a prisão, né, de que, como eu falei no início, né, é muito mais esperado que o sujeito saia pior
pelas condições degradantes, enfim, de muitas prisões, superlotação e várias outras questões, do que sair readaptado. Mas a ideia era essa, né, de você reeducar e readaptar para o indivíduo voltar um bom cidadão, um bom pai, um bom trabalhador, uma boa mãe, uma boa trabalhadora, etc. E aí eu peguei uma citaçãozinha do Vigiar e Punir que diz assim: o sistema carcerário junta numa mesma figura discursos e arquitetos, regulamentos coercitivos e proposições científicas, efeitos sociais reais e utopias invencíveis, programas para corrigir a delinquência e mecanismos que solidificam a delinquência, né? Essa última parte é bem importante, eu grifei. A prisão, ela é uma instituição que está cheia de contradições, né? Mas como contradições que servem, que interessam, que não existem à toa. Uma delas é essa ideia de, ao mesmo tempo que se procura corrigir a delinquência, se solidifica e se intensifica a delinquência, né? O Foucault vai falar muito dessa contradição, né, que existe nessa instituição. Que apesar de ser contraditória, ela serve e ela sobrevive até hoje, porque o Foucault vai dizer que se a prisão tivesse fracassado, ela não existiria mais. Ela serve a alguma coisa, ela serve a certos interesses, porque senão no século XIX a gente já está no XXI. Ela já teria deixado de existir e a gente já teria inventado uma outra modalidade de pena, um outro tipo de intervenção para esses indivíduos que cometem atos infracionais. Mas o Foucault vai defender que ela é muito útil, embora se fale em fracasso da prisão. E aí, vamos passar para o próximo slide, que vai trazer a noção de delinquência, né? Uma das utilidades da prisão é produzir a delinquência, né? Isso que se chama de delinquência ou delinquente. Com a prisão, né, se cria algo chamado delinquência, que o delinquente ele é o indivíduo a se conhecer, né? Ele é alvo de uma tecnologia corretiva, né? Você cria uma categoria de indivíduos e você, com isso, com a criação dessa categoria, você cria saberes, técnicas corretivas, né? Uma série de uma indústria que vai se dedicar a essa nova categoria aí de sujeitos, que é a delinquência. E o segundo ponto aí, o aparelho penitenciário produz o delinquente e o coloca no lugar do infrator, que era uma noção anterior à delinquência, e eu vou falar um pouco dessa diferença. Aí no próximo slide eu coloquei, né, como título que a delinquente é diferente do infrator. E aí coloquei um pouco da característica de cada um. No caso do infrator, que é a noção anterior, o ato do indivíduo o caracteriza. O próprio ato que vai dizer o que esse indivíduo é. Esse indivíduo é alvo de um castigo legal. Isso era o que existia antes, né? Ele cometeu um crime, ele é julgado por esse crime e ponto final. Não tinha essa noção de transformar esse indivíduo para retornar à sociedade. Já na delinquência, sim. No caso do delinquente, a sua vida é o que mais o caracteriza. Mais do que o crime em si, é o histórico de vida que ele traz antes daquele crime, né? Isso que interessa mais quando a gente fala de delinquência ou de delinquente. O delinquente ele é alvo de um castigo legal também, né? Ele recebe uma pena e principalmente de uma técnica corretiva e de práticas coercitivas. Então, o sujeito que é alvo dessas técnicas corretivas é o sujeito delinquente, né? Porque antes, quando havia a noção de infrator, não se tinha essa preocupação de corrigir, para devolver esse indivíduo normalizado à sociedade, digamos assim. Então, essa noção, esse conceito de delinquência, vocês associem sempre com essa ideia de modificação do indivíduo, transformação do indivíduo, o indivíduo que vai ser tornado alvo de técnicas corretivas. E aí, continuando. A operação penitenciária, para ser uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do delinquente, tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo, onde é preciso refazê-la totalmente, refazer essa existência. Emerge a importância do conhecimento da biografia do condenado e a necessidade de retreinar a sua existência,
Ora, antes, né, dessa ideia da sociedade disciplinar, não se tinha tanta preocupação de conhecer a vida pregressa desse sujeito. Era pena e pronto. Cometeu a pena, vai ser enforcado, acabou. Né? Com a ideia de sociedade disciplinar que veio essa ideia de onde nasceu, que escola estudou, em que bairro morou. Por isso, né, que tem tanta essa preocupação de registrar essa história pregressa, e por isso que esses indivíduos se tornam casos, né, casos individuais, sobre o qual se vai colocar a técnica do exame, que é a técnica de registro dessa história pregressa. Né? Essa preocupação, que existe até muito na psicologia, principalmente na norte-americana, é de você dizer que o cara, por exemplo, que gosta, o serial killer, tem certas características fechadas, como maltratar animais na infância, né? Então, assim, tem muito essa ideia que tem até hoje na psicologia, mas isso no século XIX e XX era muito forte, de você querer antecipar pelas características desse sujeito, como ele se veste, como ele anda, com quem ele anda, você já antecipa que ele pode vir futuramente a cometer um crime. Essa ideia de essencialização, né, das características, como se todo mundo que, por exemplo, morou em um determinado bairro fosse um potencial criminoso. Né? Isso é uma ideia hoje muito criticada, mas que durante o final do século XIX, início do século XX, e ao longo do século XX também era tida como óbvia, né, como natural. Então, continuando, né, a introdução do biográfico, essa história individual, é importante na história da penalidade, porque ele fez existir o criminoso antes do crime. Né? Essa ideia do biográfico faz o criminoso existir antes do crime. Como eu falei, por certas características, você já deduz que ele possa vir a cometer o ato. Né? Entramos então na esfera da criminologia, né? Um saber que surgiu nesse momento também, século XIX. Quando se trata de medir o crime, vemos os discursos penal e psiquiátrico confundirem suas fronteiras. Eles trabalham muito em conjunto, lado a lado, né? O discurso da justiça e o discurso psiquiátrico. Né? Porque aquela coisa, característica, se o indivíduo maltrata animais, então ele vai ser um potencial serial killer, vamos ficar atentos a esse indivíduo e observar tudo que ele faz. Né? Então forma-se então aquela noção de indivíduo perigoso, antes dele cometer o crime. Né? O delinquente é a unidade biográfica, núcleo de periculosidade, representante de um tipo de anomalia, né? Se associava muito a certas anomalias, como idiotia, retardo, ao delinquente, né? A potenciais delinquentes. A pessoa que tem transtorno mental, por exemplo, que na época não se chamava transtorno mental, eram outros nomes, né? Era o idiotia, por exemplo, são potenciais criminosos. Pessoas das classes populares são potenciais criminosos. Até trabalhadores de fábrica, em algum determinado momento, né, com o medo que a burguesia tinha desses trabalhadores se revoltarem, pararem a produção, certos segmentos operários também foram muitas vezes criminalizados, tidos como potenciais delinquentes. Né? Então, isso tudo interessa a uma determinada classe, né? Interessa politicamente e economicamente ao poder, né? A criação dessas categorias. Então, nesse novo saber, importa qualificar cientificamente o ato enquanto delito, e principalmente o indivíduo enquanto delinquente. A observação do delinquente busca as causas do crime em sua história de vida, como eu falei, na sua posição social e na sua educação. 3 aspectos aí bem importantes. Então, sendo assim, a delinquência deve ser especificada menos em função da lei do que da norma. Né? A norma é a moral, é a ideia de moral que vai qualificar essa delinquência mais do que o Código Penal em si mesmo. Bom, eu vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente retorna.